Olá, tudo bem? Estamos de volta, meus alunos, agora para conhecer um pouco mais ou estudar um pouco mais os contos de Machado de Assis, os contos machadianos. Então, vamos primeiro recordar o que é um conto, né? Então, um conto, ele é uma narrativa curta, ao contrário de um romance, que é uma narrativa mais longa, e da novela também, que é uma narrativa longa. Só que o conto ele precisa ter uma introdução, né, um desenvolvimento e um clímax, que é o fim. Então, a introdução é uma apresentação da ação, uma ambientação do local, dos personagens e dos fatos que serão narrados, né? E o desenvolvimento é o desenvolvimento da história, é a formação da narrativa, né? Muitas vezes tem diálogos dos personagens, tem um fluxo de consciência do narrador, né? E o clímax, que é o ponto mais alto, que é o encerramento, né? É quando se chega ao topo, né? Aquilo que era o objetivo no início da narrativa, né? E muitas vezes nos contos nós temos desfechos surpreendentes, né? Bom, a estrutura do conto, então, principal são poucos personagens, um espaço, um cenário, um espaço físico, né? Um cenário limitado, ou até mesmo um espaço temporal, né? Limitado, e um recorte temporal reduzido. Então, tudo é breve, tudo é curto, né? A gente não pode ter aquela quantidade enorme de personagens, desenvolver uma história muito longa. Então, tem que ser breve, né? Bom, recordar, eu sempre vou insistir nesse assunto porque não podemos esquecer. Machado de Assis introduziu, em 1881, né? Ele introduziu o realismo no Brasil, lembrando que o realismo já ocorria na Europa, né? E ele iniciou com a publicação do seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, né? E em Memórias Póstumas de Brás Cubas nós temos uma inovação principalmente na linha temporal, onde o narrador personagem conta a história depois de morto. Logo no primeiro capítulo nós temos o enterro do Brás Cubas e depois é que começa a narrar a sua história. Ele mesmo, né, começa a narrar a sua história. E o Machado de Assis é tido como o analista da alma humana. Vê por quê? Lembra que eu já falei na penúltima aula, né, que ele trabalhava muito questões psicanalíticas, né? Ele era adepto do Freud, ele utilizava muitas teorias freudianas nas suas análises, nos seus contos, nas suas narrativas, né? Bom, nós também temos nos contos a primeira fase do Machado de Assis, que é uma fase mais romântica, né? Que ele iniciou a sua carreira ainda no romantismo. Então, dentro das narrativas breves, ele publicou Contos Fluminenses, que é uma coletânea, né, de contos sobre a cidade fluminense, né? E História da Meia-Noite, que é mais voltado para mistério, né? E terror também, mas é mais mistério. Ainda lembra que a gente tem uma literatura mais gótica no romantismo, né? Na segunda geração romântica, né? A geração byroniana, que tem histórias de fantasmas, histórias mais fantasiosas, histórias do sobrenatural. Então, o Machado de Assis também tem umas histórias mais suspensas nesse livro, Histórias da Meia-Noite. E são histórias, né, cheias de mistério, e sempre temos um final feliz ou trágico, né? E uma narrativa linear, diferente da que a gente passa a ter depois no realismo. Só que Machado ele já possui alguns traços inovadores, com uma linguagem menos descritiva. Quando eu falo da descritiva, eu estou me referindo à adjetivada, porque no romantismo a gente tinha uma linguagem mais cheia, mais carregada de adjetivos, diferente do realismo, que até temos algumas descrições, mas as descrições são voltadas a buscar uma verossimilhança com a realidade. E na narrativa do Machado de Assis nós temos também mesmo nessa primeira fase, que é uma fase mais romântica, nós não temos aquele exagero sentimental que é típico do romantismo. E as personagens, elas têm um comportamento não apenas movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse, que já são mais características do realismo. Porque
porque o Machado de Assis e outros autores realistas, eles fazem muita crítica ao capitalismo, muita crítica à sociedade, muita crítica à burguesia, né? Então existia essa já nessa fase romântica do Machado de Assis, como se fosse um pré-realismo, né? Uma crítica, né? Uma busca pela ambição e pelo interesse, de certa forma, de maneira crítica, né? Bom, e agora a ficção realista do Machado de Assis, né? Aí nós começamos então com a ruptura da narrativa linear. Lembra que eu falei, né? Brás Cubas quebra totalmente a linearidade. A gente não tem mais o começo, meio e fim de uma narrativa. A narrativa pode ser começada pelo fim, como o próprio Brás Cubas. Isso também acontece em alguns dos seus contos. As narrativas não seguem um fio lógico ou cronológico, né? E o Machado de Assis, como eu falei ainda há pouquinho, né, criticou muitos valores burgueses, e na maioria das vezes de modo irônico, porque a ironia era uma das características, uma das marcas registradas do Machado de Assis. E também a metalinguagem, lembra que eu falei no vídeo anterior das metalinguagem, que eu falei do poema Musa Consolatrix, né? O metapoema, onde o poeta utiliza a própria linguagem para explicar ou para falar da própria linguagem, ele utiliza a linguagem para falar da própria linguagem, então é a metalinguagem. E o autor também tratava com frequência sobre a ascensão social, né? Mas como uma manutenção das aparências. E é onde ele critica a burguesia da época, né? Então, não podemos esquecer do universalismo, uma das características do realismo, que se opõe ao subjetivismo que nós tínhamos no romantismo. Então, o interesse agora, ele deixou de ser sobre a cor local, como nós tínhamos no romantismo, né? Aquele nacionalismo utópico, nós tínhamos aquela busca de um passado do próprio local, né? A gente tinha um regionalismo, que é a cor local, né? E agora nós passamos a ter no realismo universalismo, onde o universo, o todo passa a ser mais importante do que eu, passa a ser mais importante do que o local onde eu vivo, do que o regional, né? Então o Machado busca muita essência e aparência humana na sociedade do seu tempo, através de sentimentos e através de questões que envolvem o universo inteiro. Envolve não apenas o brasileiro, mas envolve também o europeu, envolve o francês, envolve o inglês, envolve pessoas do mundo inteiro, né? Então, alguns exemplos. Eu vou começar a narrar alguns trechos de alguns contos do Machado de Assis que exemplificam algumas características importantes. Lembrando que essas características não ficaram restritas aos contos. As mesmas características que possuem os contos do Machado de Assis também estão presentes nas narrativas mais longas, como nos romances, que a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos ver uns exemplos da ironia, o humor negro e o pessimismo, que são marcas do Machado de Assis, né? Que ele mostra aquela visão desencantada da vida e do homem. Um conto, então, muito, muito bom para exemplificar essa busca interior, né? Essa explicação do lado interior do ser humano é o conto Espelho, que está no livro Papéis Avulsos. Então, um trecho aqui que mostra um pouco essa ironia, né? Do Machado, ele fala do personagem. No meio da narrativa, né? Senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. Então, o que é um casmurro? Um casmurro é de uma pessoa calada, fechada em si mesmo. Por isso também que nós temos aquele personagem, Dom Casmurro, né? Era uma pessoa calada que ficava apenas matutando, refletindo consigo mesmo, analisando questões do todo, questões do exterior, mas sempre consigo mesmo, né? Ele não exterioriza, ele é calado, ele é fechado. Então, ele, nesse conto Espelho, essa pessoa que é um casmurro, que nunca fala nada, que está sempre apenas observando, que inclusive é falada como uma
não uma pessoa completa ali, ele coloca, 4 ou 5 pessoas estão conversando. Por que que são 4 ou 5? Porque o quinto elemento é uma pessoa que nunca fala nada, é justamente quem? Esse casmurro. Só que aqui vem a ironia, de repente, esse casmurro, ele não pronunciou algumas palavras apenas, ele não falou apenas 2 ou 3 minutos, ele tomou conta da narrativa e narra o conto inteiro. Então é um pouco da ironia do autor, né? O Casmurro vai falar 30 a 40 minutos, né? Outro trecho também do conto O Espelho, né? O personagem falando, olhei para o espelho, né? Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Então, o próprio vidro parecia conjurado, né, com o resto do universo. Então, é um pouco de ironia. Então, o vidro está me traindo. O vidro que ele fala é o espelho, né? Esse pedaço de matéria está conspirando contra a minha pessoa, né? E até mesmo um pouco do pessimismo e até o humor negro, quando ele fala sombra da sombra, ele parte um pouco pro fantástico aqui, né? É uma figura nítida inteira, não está estampando ele como ele realmente é, né? É numa imagem vaga, esfumaçada, difusa. Então nós temos um pouco de exemplo dessa ironia do Machado de Assis, porque é aqui que ele vai que ele começa, o personagem vai começar a ver a si próprio, não aqui, a si próprio como ele realmente é, ou como ele crê que é, né? Então um pouco essa questão da ironia do humor negro. Outro também, né? No conto Trio em Lá menor, que está publicado em várias histórias. O narrador fala 10, 20, 30 dias passaram depois daquela noite, e ainda mais 20, depois mais 30. Não há cronologia certa, melhor é ficar vago. A situação era a mesma. O que ele quer dizer? Aquela ironia, né? Passou 10 dias, passou 20. Não importa quanto tempo passou, nada mudou, né? Ele está usando um pouco da ironia, porque ele ia fazer um desfecho do conto, né? E justamente para se opor àquela ideia romântica, passou um tempo e o amor só cresceu, coisas assim, né? Então ele usa um pouco dessa ironia. Poxa, passou 20, 30, 40 dias. Não importa quanto tempo passou, nada mudou, né? Ele poderia ser direto e falar apenas, o tempo passou e nada mudou, mas ele quis jogar um pouco da ironia, brincando com o tempo ali, né? Bom, ainda da mesma forma que acontece no romance, nós temos também nos contos, nas grandes personagens femininas das obras de Machado, ou elas são adúlteras ou elas estão a ponto de ser. Isso é uma marca característica do realismo. As mulheres são colocadas como adúlteras, né? Elas sempre têm um amante. E isso fica bem claro no conto A Cartomante. É um conto bastante interessante. Tem inclusive algumas adaptações no YouTube, tem alguns vídeos feitos com base nesse conto. É bastante interessante. Então quem quiser ler, tá? Eu vou colocar depois o link do conto para vocês na nossa sala de aula. E lembra que eu falei das narrativas cheias de pormenores, de detalhes, justamente que parecem ser inúteis, mas estão ali justamente para tentar trazer uma verossimilhança com a realidade, né? Procurar retratar a realidade de modo mais fiel possível. Então, olha esse trecho do conto O Espelho, né? 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. Aí tudo bem, lembra que eu falei dos 4 ou 5, né? Porque o quinto é daquele casmurro que não abre a boca para nada, mas que depois ele vai se revelar e vai falar bastante, 40 minutos, 30, 40 minutos. Bom, aí agora o Machado de Assis começa com os pormenores, justamente para tentar trazer uma veracidade à história que ele está contando. Aí ele começa a contar sobre o local. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas,
cuja luz fundia-se misteriosamente com o ar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Então aqui o Machado começa a explicar o local, a colocar pormenores, detalhes, justamente para procurar trazer uma realidade, uma verossimilhança e dizer que aquilo realmente aconteceu. Na verdade, não aconteceu, é apenas um recurso estilístico da história. E são várias as obras que colocam esses pormenores, como quem diz, eu estava lá, eu vi, então eu estou narrando alguma coisa que realmente aconteceu. Mesmo que não tenha acontecido, esses detalhes procuram ambientar o local e dar maior veracidade à história. Lembra que eu falei da metalinguística, a metalinguagem, né? A organização metalinguística do discurso narrativo. Então o autor, ele assume a posição de quem escreve e ao mesmo tempo de quem se vê escrevendo. Ele comenta sobre a própria escrita. Lembra que eu falei do que é a metalinguagem? Então é um ato de comunicação em que a gente usa a linguagem para falar sobre a própria linguagem. Ou seja, eu vou usar a linguagem para explicar aquilo que eu mesmo falei. Voltando ao conto do espelho, aqui tem um exemplo aqui, né? Ele fala lá no começo que 4 ou 5 cavalheiros estão a debater, etc e tal, né? Aí ele bota aqui, ó, eu deixei até em vermelho. Ele, no meio do texto, ele vem. Por que 4 ou 5? Ele poderia ter sido direto. 4 cavalheiros falavam e um quinto ficava lá, calado, sem abrir a boca. Mas não, ele botou lá no começo 4 ou 5 cavalheiros. Aí daqui a pouco ele faz uma pergunta retórica. Por que 4 ou 5? Aí começa a explicar. Rigorosamente eram 4 os que falavam. E além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Então, ele mesmo questiona coisas que ele próprio escreveu no texto, e assim ele vai usando a metalinguagem para explicar o próprio texto. Então ele faz uma pergunta e ele mesmo explica questões que ele colocou na sua narrativa. E isso ele faz direto em todo o texto dele, em todas as obras dele, não apenas nos contos, mas também nos romances. Bom, o estilo realista de Machado de Assis difere dos seus contemporâneos, porque ele aprofunda-se na análise psicológica dos personagens, desvendando a fragilidade existencial na relação consigo mesmo e com os outros personagens. Em análise psicológica, em psicanálise, nós temos um ponto fantástico do Machado de Assis, que é o alienista, vale a pena ler. E ele fala justamente de um psiquiatra, um médico que resolve abrir uma clínica na cidade, né? E começa a analisar a cidade inteira e começa a perceber que todo mundo tem alguma coisa de loucura. E aí o que ele faz? Bom, vejam lá no conto, e para descobrir o que o personagem, que é um psiquiatra, vai fazer com relação à sua descoberta de que todo mundo tem alguma coisa de doido na sua análise, de acordo com a sua análise. Bom, vamos voltar aqui para os contos, esses aqui sobre a análise psicológica dos personagens. Eu não vou mencionar aqui o analista, porque é um conto que é bastante profundo, que vocês deveriam ler. Todo mundo precisa ler o analista para entender um pouquinho essa análise psicanalítica que o Machado de Assis faz em suas obras. Bom, então vamos falar um pouco aqui de uma personagem em Trio em Lá menor, que é um dos contos que está publicado no livro Várias Histórias. Então ele começa a falar da personagem, né, e coloca, né, Maria Regina viu dentro de si a estrela dupla e única. Aí o narrador começa a analisar a própria Maria Regina, que é a personagem. Separadas valiam bastante, as estrelas duplas, né? Juntas davam um astro esplêndido, e ela queria o astro esplêndido. Quando abriu os olhos e viu que o firmamento ficava tão alto, concluiu que a criação era um livro falho e incorreto, e desesperou.
Então, não é tão visível nessa narrativa essa análise psicológica, mas é apenas um dos exemplos. A gente vai ver muitos outros nos contos do Machado de Assis, né? Aí falando ainda do analista da alma humana, que foi o apelido que o Machado de Assis recebeu, né? Analista da alma humana. Então o estilo do Machado, ele focaliza os personagens de fora para dentro. Ele vai descascando as pessoas, né? Os personagens, aparência atrás de aparência. Não podemos esquecer que o Machado de Assis introduziu no Brasil o realismo psicológico, em que o autor utiliza uma análise psicológica dos personagens, que pode ser percebido pelos diálogos diretos com o leitor e pelo os pensamentos pontuais ao longo da narrativa, como uma reflexão sobre os acontecimentos que se passam na história. E nós temos Dostoiévski também, na Europa, né? Dostoiévski, que também escreve realismo psicológico, e muitas das obras do Machado de Assis lembram muito a narrativa do Dostoiévski, que escreveu, por exemplo, o livro Crime e Castigo. Então, convém Machado de Assis um pouco desse realismo psicológico, desse questionamento que é praticamente uma análise psicológica do seu personagem. Isso aqui é um trecho do conto Trio em Lá menor, que está publicado em várias histórias. Não a descobrindo no céu, ainda falando daquela mesma personagem que eu falei ainda há pouco, né? A Maria Regina, no outro exemplo que eu dei no slide anterior. Não a descobrindo no céu, procurou-a em si mesma, fechou os olhos para imaginar o fenômeno, astronomia fácil e barata, mas não sem risco. O pior que ela tem é pôr os astros no alcance da mão, por modo que, se a pessoa abre os olhos e eles continuam a fulgurar lá em cima, grande é o desconsolo e certa a blasfêmia. E foi o que sucedeu aqui, né? Aí ele começa a analisar, ele concluiu falando para o leitor, né? Ele está narrando, aí de repente ele faz uma conclusão, mas ele fala diretamente para o leitor. É quase como se tivesse ali, depois da palavra aqui, uma vírgula, leitor. Então ele está falando, é como se tivesse assim, leitor, caríssimo leitor, foi exatamente o que aconteceu aqui. E muitas vezes o Machado de Assis coloca esse diálogo com o leitor e realmente escreve, aqui leitor, aconteceu isso aqui leitor, né? Ele usa essa palavra leitor em seus textos, porque ele está realmente conversando com o leitor. E aqui ele coloca justamente para começar a explicar esse lado psicológico do personagem, né? Então muitas vezes esses diálogos diretos com o leitor e até mesmo alguns pensamentos pontuais que a gente já viu em outros trechos anteriormente, eles procuram trazer um pouco desse realismo psicológico, essa análise psicológica dos personagens. Aí aqui começa aquele trecho que a gente leu ainda há pouco. Maria, Regina viu dentro de si a estrela dupla e única, né? Então começa aquele trecho que a gente viu ainda há pouquinho. Digressão. A digressão é uma divagação, né? Então, por meio dessa viagem, de uma viagem interior, ou até mesmo de recordações ou reflexões que se afastam da linha central da narrativa. Então, o Machado de Assis coloca muitas essas digressões em seus contos, em sua narrativa, justamente fazendo uma análise psicológica dos personagens. E muitas vezes essas digressões, essas divagações não têm nada a ver com a história. Isso acontece bastante. Olha esse conto, esse trecho do conto O Espelho, né? Quando muitos anos depois li uma poesia americana, creio que de Longfellow, topei este famoso estribilho, Never, forever, forever, never. Confesso-lhe que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. Então, assim, a gente tem a impressão de que quando ele começa a fazer essa divagação, né, o Machado de Assis, quando muitos anos depois li uma poesia americana, aparentemente parece que ele vai fugir da narrativa, né? Parece que não tem nada a ver com a narrativa, esse never, forever, forever, never, né? Parece que não tem nada a ver.
Gente, me perdoe o meu inglês não é muito bom, apesar de que é simples, never, forever, né? Mas pode ser que eu tenha pronunciado de maneira errada. Mas vamos lá. Parece que o Machado de Assis vai fugir do tema, mas na verdade ele quer justamente explicar o tic-tac do relógio, que ao ver dele parece um never, forever, forever, never, né? Então, essa digressão, essa divagação, essa viagem mesmo, né? E muitos contos dele e muitas narrativas do Machado de Assis são assim mesmo. Bom, o psicologismo, né? Onde a gente tem outros exemplos também. Pode ver que tudo que eu estou falando aqui é relacionado ao realismo psicológico, ao psicologismo, análise psicológica dos personagens. Então, tudo está relacionado à influência que Machado de Assis sofreu com as questões trazidas por Freud, as descobertas trazidas por Freud, a psicanálise, né? Como já foi falado nas aulas anteriores. Então, nesse psicologismo, nós temos acontecimentos exteriores que são considerados somente na medida em que revelam o interior dos personagens. Isso obriga o autor a escrever uma narrativa lenta que não prejudicasse o menor detalhe para não comprometer o quadro psicológico do enredo. Então, alguns acontecimentos exteriores, eles vão revelar o interior dos personagens, como esse trecho de Cantiga de Esponsais, né? Então, o mestre Romão, ele tá ofegante da moléstia, ele tá doente, né? E de impaciência, tornava o cravo um instrumento musical. Mas à vista do casal, aí ele tá colocando já o que ele está vendo do outro lado da janela. Não lhe suprira a inspiração, e as notas seguintes não soavam. Então o mestre Romão está lá no cravo tentando compor uma melodia e ficou só no lá, lá, lá e não conseguia completar. E não vinha inspiração, né? E ele olhava para o casal, tentando buscar uma inspiração, voltava para o cravo e nada. Aí, o que aconteceu? O mestre Romão, né? Desesperado, deixou o cravo, pegou o papel escrito e rasgou o papel onde ele estava escrevendo a cantiga, tá? Nesse momento, a moça que faz parte do casal, que ele está olhando pela janela, embebida no olhar do marido, o casal, tá? A moça e o marido, que ele está vendo pela janela, o mestre Romão. A moça, embebida no olhar do marido, começou a cantarolar à toa, inconscientemente, uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual coisa um certo lá trazia após si uma linda frase musical, justamente a que mestre Romão procurava durante anos sem achar nunca. O mestre Romão ouviu-a com tristeza, abanou a cabeça e à noite expirou. Então, nós temos acontecimentos externos que vão justamente explicar tudo aquilo que o mestre Romão estava sentindo, tudo aquilo que ele estava tentando fazer, que ele não conseguia fazer. Então, muitas vezes isso acontece. A gente tem que interpretar alguns acontecimentos exteriores para conseguir compreender o que realmente os personagens estão pensando ou estão sentindo, né? Muito interessante essa passagem aí. Agora, não sei se vocês perceberam, está justamente criticando aquela idealização romântica da inspiração, né? A musa inspiradora, que apenas olhar para a musa inspira o poeta a escrever belos versos, ou inspira a pessoa. Na verdade, ele está praticamente dizendo que inspiração não existe, né? Que a pessoa, sabe aquela máxima que tem que, escrito, eu não lembro quem foi que escreveu isso, foi um autor também, que a criação é 99% não, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Realmente precisa escrever muito, não existe mais essa ideia de eu me inspiro, eu sou inspirada, eu tenho dom. Então já morreu aquela ideia romântica do dom que a pessoa pode ter. Qualquer um pode ter o dom da escrita, por exemplo, desde que ele trabalhe essa questão, ele trabalhe a escrita, ele aprenda, ou seja, tudo pode ser aprendido. E aqui nesse conto está justamente criticando a ideia da inspiração. Que o poeta, ou até o músico, né, porque ele está escrevendo uma canção, uma cantiga, né, ele possui uma inspiração, ele possui um dom. Né? Por quê? Porque até mesmo a vizinha dele, a moça que ele está vendo pela janela,
ficou cantando a melodia que ele passou a vida inteira tentando escrever, né? E ela não é poeta, ela não escreve cantigas, né? Não é nada disso, não é nenhuma mestre na área de música. Bom, e o microrrealismo? A atenção do autor desvia-se comumente do coletivo para ir à mente e à alma do ser humano. Então, dentro da mente de cada personagem nós temos um microrrealismo. É uma realidade que existe apenas ali. Então, comumente, o Machado vai partir do coletivo para explicar apenas aquele pedacinho. Então, olha só, no início da Cantiga dos Esponsais, vai começar com todo, ó. Imagine a leitora. O Machado de Assis está conversando com a sua leitora. Porque no feminino, porque naquela época as mulheres eram quem liam mais, né? Porque elas liam ainda eram colocados naqueles encartes dos jornais, naqueles folhetins, né? Então ele está falando, o Machado. Imagine a leitora que está em 1813 na Igreja do Carmo. Ele está colocando todo. A igreja, que é um ambiente tecnicamente grande, né? Ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Ou seja, ele está colocando o cenário como um todo. Sabem o que é a missa cantada? Sabem que é uma missa cantada. Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Agora ele vai começar com os pormenores. Não lhe chama atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções das cabeleiras, as cenefas, as luzes, os incensos, nada. Ou seja, ele desenhou todo o cenário. Ele está dizendo o universo que é a igreja e toda aquela boa festa, no caso que ele está falando. Aí ele vai para o específico que ele vai mencionar nesse conto. Ó. Não falo sequer da orquestra, que é excelente. Limito-me a mostrar-lhe uma cabeça branca, a cabeça desse velho que serve a orquestra com alma e devoção. Então, a partir daí, ele vai falar especificamente do mestre Romão, que é quem? Essa pessoa da cabeça branca, esse velho que rege a orquestra. Então ele passou do todo, do universal, passou para um micro-realismo, porque ele vai falar apenas da realidade desse mestre Romão, esquecendo o resto do que acontece ao redor dele, né? Bom, alguns dos melhores contos realistas do Machado de Assis, alguns eu já falei aqui, né? Cantiga de Esponsais, que trata sobre a desesperada busca da expressão. Noite de Almirante, que fala da análise de uma desilusão amorosa. Trio em Lá Melhor, que traz o anseio da perfeição. O Alienista, que eu falei que é um excelente conto que todo mundo precisa ver, que fala da questão da loucura. Missa do Galo, que fala sobre o despertar do adolescente para o amor. Teoria do Medalhão, que fala sobre como vencer na vida sem fazer força. E o Espelho, que trata sobre a dualidade da alma humana. É um conto extremamente filosófico. Muito bem. E os principais contos do Machado de Assis: Miss Dollar, O Alienista, que eu já falei, Noite de Almirante, A Cartomante, que é muito bom também, excelente, é um conto breve, muito bem escrito, que vale a pena ler, e Missa do Galo. Então eu vou relembrar que toda a obra do Machado de Assis é domínio público, então qualquer um pode acessar seus livros online e ler de graça, certo? Então vocês podem clicar no PDF, vai estar o link aí, e também podem copiar aqui esse endereço e colar no seu navegador, ok? Bom, então sobre contos é isso. Eu vou colocar na nossa sala de aula o link para uma adaptação de um conto muito bom, né? Um conto que se chama Um Apólogo, do Machado de Assis. E essa a adaptação foi espetacular. Fizeram um desenho animado, né, sobre o conto, que ficou muito legal, muito interessante. Eu vou colocar ali também. E vou colocar o link de alguns dos contos deles, do Machado de Assis, para que vocês possam ler o conto. Vou colocar também um outro vídeo que fala dos principais e alguns dos principais contos do Machado de Assis, os melhores, certo? Eu vou colocar todos esses contos do Machado de Assis para que vocês possam escolher alguns para o nosso próximo trabalho que eu vou dar na semana que vem, na próxima aula,
certo? Mas vocês já podem ir olhando os contos, analisando os contos e decidindo com qual dos contos vocês gostariam de trabalhar na próxima aula. Cada um, eu vou pedir que façam equipes, né, de até 4 pessoas, para que possam trabalhar com alguns dos contos. Então, já podem ir pensando em equipes, certo? E em alguns contos que vocês gostariam de trabalhar. Muito bem, então, obrigada e até mais.